Quando eu era pequeno, a coisa que eu mais tinha medo, que o desenho que simplesmente era um desenho que eu tinha que assistir de dia com luz acesa com pessoas em volta de mim, foi Coragem, o Cão Covarde. Interrompemos este programa para levar até vocês o programa do Coragem, o Cão Covarde, estrelando Coragem, o Cão Covarde. O medo que aquele desenho do demônio traz aí pra mim, eu ainda vou trazer um vídeo só dele, eu não sei se eu já fiz, mas eu quero fazer um vídeo só do Coragem, o Cão Covarde. O medo que aquele cachorro do demônio trouxe pra mim, só foi comparado quando eu joguei o Amnesia. O Amnesia eu tinha que jogar com meu pai e com minha mãe do lado com a luz acesa. Era engraçado, ter que chamar meu pai e minha mãe para poder jogar um jogo. Coragem, o Cão Covarde era um desenho de terror que apresentava os assuntos de forma... da intenção de ser uma forma de comédia, mas, cara, dava um cagaço tão grande. Mas coisas assustadoras acontecem em lugar nenhum. Depende do Coragem salvar sua nova casa. Mexer com o íntimo da infância das pessoas é sacanagem, é pesado, é foda, é pesado. Então, até depois dele eu não cheguei a ver nenhum outro desenho que tivesse um tema de terror, um tema oculto tão apelativo quanto A Hora de Aventura. A Hora de Aventura é um dos desenhos que eu mais gosto. Tô fazendo esse vídeo aqui porque eu gosto mesmo disso. Vocês pediram esse vídeo muito. De qualquer forma, as coisas que eu vou apresentar nesse vídeo são coisas de terror ocultas que tem no desenho da Hora de Aventura. Não é creepypasta, não é inventado, são coisas que existem mesmo e qualquer fã de Hora de Aventura vai confirmar pra você. As cenas a seguir vão ser um pouco traumatizantes e perturbadoras, coisas que mesmo você que assiste muito Hora de Aventura não sabe. Se você não quer estragar a sua infância, como eu tenho feito muitos vídeos sobre desenho animado ultimamente, por favor, não assista esse vídeo. Mas se você quiser saber a verdade sobre Hora de Aventura, seja bem-vindo. Agora está sob sua própria conta e risco. A Adventure Time, A Hora de Aventura, ele mostra uma terra utópica por nome de Terra de U. Não se sabe se ele está falando do planeta em si, né? É claro que alguns capítulos já mostraram que a Terra de U seria um planeta. E os nossos heróis, o Jake e o Finn, eles vivem na cidade, na verdade na cidade do Reino Doce, no qual a maioria das pessoas, a maioria das pessoas são doces que conversam. É claro que no desenho aparecem outros personagens que são seres que deveriam ser inanimados que conversam, e outros personagens ainda que são seres lendários e mitológicos e que tem um relacionamento próximo ou distante com o Finn e o Jake. O desenho, né, que passa na Terra de U, ele é meio nonsense. Quem nunca ouviu falar de desenhos nonsense? São desenhos que não tem obrigação de ter sentido no seu episódio. Tipo assim, trazendo um desenho que é tranquilo, crianças entendem fácil, e você pode assistir a partir de qualquer capítulo que você vai entender a história. E é divertido, não sei se é algo divertido. A história passa depois do ano 3000, certo? Na Terra de U. Depois de uma guerra que eles chamam de Guerra dos Cogumelos. Seria um mundo pós-apocalíptico após a Guerra dos Cogumelos. Mas eu vou falar da Guerra dos Cogumelos lá pra frente. Parece que o nosso amigo Jake, que é um menininho e um cachorrinho. Esse cachorrinho ele tem poderes mágicos que fazem com que ele seja capaz de esticar e manobrar a forma do seu corpo para o que ele desejar e o que ele precisar. Segundo ele, o próprio Jake falou que ele nadou numa lama mágica e essa lama deu para ele as habilidades que ele tem atualmente. O pessoal que é os teorias da conspiração já falaram que talvez ele tenha nadado numa lama radioativa que sobrou da Guerra dos Cogumelos. Mas sim, eu vou deixar a Guerra dos Cogumelos um pouquinho pra frente, aguarda aí. Mas antes de falar, vamos falar da Terra de U em si. A Terra de U porque é tipo, eu falo U porque é Terra de U. Há coisas pós-apocalípticas que você vai notar se assistir desenho. Carros abandonados, coisas destroçadas e etc. Demonstrando que houve uma civilização antes daquilo. Todo o misticismo em volta na Terra de U fica ligado diretamente com essa Guerra dos Cogumelos. Tanto que existe um capítulo por nome de Morituri Te Salutamos, que seria uma versão em latim que significa nós que vamos morrer vos saudamos. Então uma referência à época dos gladiadores romanos. A Guerra dos Cogumelos, gente, teria esse nome provavelmente por causa do símbolo que uma bomba atômica forma, em formato de cogumelo. Então é possível que a Terra de U foi criada depois da Terceira Guerra Mundial. No desenho já contou que parte do povo que aconteceu. No desenho já falou que essa guerra aconteceu entre seres de outra dimensão que vieram batalhar contra os habitantes da Terra, até então os humanos. No desenho dá-se a entender que Finn é o único humano sobrevivente restante.
Lá na frente, depois ele encontra outros personagens que são seres humanos sobreviventes, entre eles até a mãe dele. Mas segundo, pelo que dá pra notar, é assim, a humanidade acabou. Os poucos que sobreviveram tinham poderes mágicos, como o Rei Gelado, ou que sobreviveram de alguma forma ainda não explicada, como foi o caso do Finn. E que esses atuais moradores da Terra de U, do Reino Doce também, foram criados com a radioatividade dessa guerra, que foi uma guerra nuclear, provavelmente a Terceira Guerra Mundial. Tanto que existe um capítulo que na saga Delete, que ele vai lutar contra um cara do mal chamado Delete, que eles vão para um local onde tem um metrô abandonado e eles lutam contra esqueletos, fantasmas de pessoas que morreram naquele metrô, usando roupas modernas do nosso tempo. Todo esse apocalipse não foi só ligado também pela Guerra dos Cogumelos, mas ainda não foi explicado que ele teria alguma ligação entre um livro por nome de Escheridion, que seria o livro dos heróis, e até mesmo a coroa do Rei Gelado, que eles, pelo que foi explicado em um spin-off da série da Hora de Aventura, no qual o Finn é uma mulher e a princesa Jujuba é um homem, em certo capítulo foi explicado que a coroa da Rainha Gelada, que na verdade é o Rei Gelado na versão original, daria poderes a ele, os poderes que ele tem atualmente. Se você não assistiu, desculpa, vai lá assistir pra você entender do que eu tô falando. E essa coroa, essa maldita coroa, teve alguma coisa a ver com a extinção de toda a humanidade na Terra. O Rei Gelado mostra, o Rei Gelado é o inimigo da série, que de uma forma bem infantil ele só fica atrás das princesas querendo capturá-las para se casar com elas. E por algum motivo na Terra de U e no Reino Doce, no Reino Doce não, porque só tem a princesa Jujuba, mas em toda a Terra de U existe uma quantidade imensa de princesas e a missão do Finn é tentar protegê-las. Mas existe um capítulo que chama I Remember You, ou Me Lembro de Você, no qual mostra uma conexão muito vaga entre o Rei Gelado e a Marceline, que é uma vampirinha que é amiga do Finn. E mostra que ela foi criada pelo próprio Rei Gelado, só que o Rei Gelado ainda não tinha sido enlouquecido pela coroa, e parece que ele era um tipo de historiador da época. E ele encontrou essa coroa e começou a usá-la. Ainda não foi explicado na série. E tem um livro, por nome de Escheridion, que seria o livro do herói. Esse livro teria conexões do passado da Terra de U e até mesmo feitiços capazes de poder expandir a dimensão atual. E de alguma certa forma, a explicação do que aconteceu e de como ocorreu essa guerra e dos segredos que a Terra de U guarda na Terra da Hora de Aventura estariam nesse livro. Esse livro teria poucas pessoas capazes de poder desvendá-las, entre elas o Simon. Mais tarde esse Simon usa a coroa e vira o Rei Gelado e enlouquece. Então não sobra ninguém capaz de poder descobrir os segredos desse livro. Tem um capítulo no qual o Finn encontra um urso que quer se tornar como ele, e o Finn dá de presente esse livro pro urso ler e tentar se tornar um herói. O problema é que ele entrega ele para um cara do mal, que no final a gente descobre que é o próprio Lynch. Agora vem a parte que vai deixar você com medo. Pra mim, eu guardei essa curiosidade por último. Todo o capítulo de Hora de Aventura vai aparecer um caracol. Esse caracol até então era uma piada e ficava sendo uma versão de Procurando o Wally para os fãs. Até o momento que o Lynch, no momento que ele é derrotado pelo Finn, ele começa a possuir esse caracol. E a galera espalhou imagens de gente achando e colocando no Tumblr, no Facebook: olha, eu achei o caracol. Mas o grande X da questão dessa porcaria desse caracol é que depois que ele é tomado pelo Lynch, coisas horríveis que acontecem na série de alguma forma ficam ligadas a essa porcaria desse caracol. Uma das coisas que pode provar muitas coisas sobre o que eu tô falando é se você dar um pause exatamente nesse ponto da abertura eu tô mostrando na tela aí do Hora de Aventura, você vai ver coisas como bombas nucleares, televisões quebradas e até mesmo o colar da princesa Jujuba. Enfim, gente, tem muita coisa na Hora de Aventura. Tipo, tem muita coisa mesmo. Isso que eu peguei pra vocês foi tipo apanhado geral do que dá pra encontrar no porcaria do desenho do Hora de Aventura. Se eu não citei alguma coisa, gente, eu vou fazer assim: deixa nos comentários pra mim, pra que quando eu fizer algum outro vídeo, eu tô pensando em fazer outro vídeo dele, eu vou citar o que vocês passaram pra mim, e talvez eu faça um vídeo citando as coisas que eu não expliquei ainda. Porque tem tanta coisa que tem coisa do Hora de Aventura que daria um vídeo só pra ele, entendeu? Então ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa seu gostei, não esquece de dar seu gostei. Se você é novo no canal, meu nome é Saulo Viper, se inscreva no canal aí embaixo para receber mais vídeos. Se você já é inscrito, clica lá embaixo no meu canal, se você estiver no celular, clica no nome do meu canal e ativa o sininho à direita para você poder receber notificações de quando sair vídeo novo. Eu tenho as redes sociais todas na descrição, incluindo Twitter, Instagram, Facebook e o grupo da família Viper, no qual é um grupo secreto, não muito secreto, né? Você pode ir lá clicar e participar e receber atualizações do canal. Digita aí se tiver alguma lenda, monstro, ser ou creepypasta para poder trazer. Nossa, quase que eu rodei. Se tiver alguma lenda, monstro, ser ou creepypasta para poder trazer no próximo vídeo, deixa embaixo que eu vou trazer para vocês a verdade. E talvez eu te ajude numa situação difícil. E mais uma vez eu serei eternamente grato. Bem, e essa foi a verdade sobre a Hora de Aventura.
Campos Livre.